Oi pessoal, estamos aqui na rua Conde de Bonfim, entre a Clóvis Bevilacqua e a José Higino, próximo ao metrô da Sans Penha e o metrô da Uruguai, próximo aos melhores comércios, escolas, supermercados. Esse apartamento é um verdadeiro achado. Além de ser um apartamento super bem localizado, ele é amplo, ventilado e silencioso. Ah, e ainda tem uma vaga de garagem. Vem comigo conhecer.